Fala pessoal, e aí, tudo bom? Beleza? Então, para você que está vendo esse vídeo e você está começando a entrar no mundo da programação agora, você está aprendendo, começando a mexer com código, está lá bem no começo, né? HTML, CSS, JavaScript, que geralmente são essas as primeiras linguagens que a gente aprende, que é o front-end da programação. É, então, aí a gente sabe que quando a gente começa, principalmente se tratando de programação, a gente fica é muita informação, é muito fácil ficar perdido, tá? Então qualquer coisa nova já é meio que intimida. Então assim, eu vou tentar, resolver fazer esse vídeo com algumas dicas que vão ser úteis principalmente para quem está começando. Tá claro que um programador mais experiente pode tirar alguma coisa de útil desse vídeo, também pode. Mas geralmente alguém que já programa há mais tempo já tem os seus próprios métodos, entendeu? Já está acostumado com a coisa. Agora, principalmente para quem está começando, existem algumas coisas que vocês podem fazer, que eu vou mostrar aqui, que vão agilizar bastante o trabalho de vocês, deixar o trabalho mais fácil. É, e inclusive vai padronizar o trabalho de vocês, vai ficar mais fácil. Eu vou mostrar aqui, principalmente em termos de organização. Tá? Então a primeira coisa que eu digo, você está começando, você está lá no HTML, no CSS, no JavaScript, no máximo, eu já falo desde o começo, por mais que no começo você começa a criar páginas pequenas. Geralmente o professor, ou mesmo quando você está fazendo um exercício para treinar, você não cria um site inteiro, você não começa criando um site inteiro. Geralmente você cria uma página ou duas páginas. Então, mas uma coisa que eu falo, mesmo quando a primeira dica, isso que eu vou falar agora já serve como a primeira dica. Assim que você por menor que seja o trabalho que você for fazer, nem que seja uma página, mas você já criar o hábito de organizar os arquivos em diretórios, tá? Em pastas, não deixar tudo junto na mesma pasta. Por exemplo, eu vou mostrar aqui. Tá? Vou entrar aqui na pasta onde eu guardo as minhas coisas. Então eu tenho aqui uma pastinha que eu chamo de grids prontos, que é onde eu já deixo justamente alguns modelos, coisa que eu faço direto, eu já deixo um modelo pronto que eu só edito ele, para mim não ter que criar um arquivo novo toda vez. E nesses grids prontos, eu tenho aqui uma página, que eu chamo de página básica virgem, depois eu vou falar sobre isso aqui. O que tem dentro dessa pasta? Eu tenho aqui já arquivos pré-definidos que eu posso simplesmente editar. Então, se eu for começar um trabalho novo, eu não vou precisar de criar os arquivos, de criar uma pasta para o CSS, uma pasta para o JavaScript, outra para as imagens, criar um index. Não, eu já tenho um arquivo virgem, né, que eu já deixo do jeito que ele tem do jeito que todo arquivo já tem, todo arquivo HTML, todo site já tem, que vai ter que ter um index, vai ter que ter uma pasta para o CSS, vai ter que ter uma pasta para as imagens. Então, como em todo trabalho eu vou ter que fazer isso, eu já deixo um arquivo desse pronto. E toda vez que eu for começar um trabalho novo, eu simplesmente já abro, eu copio esse arquivo aqui, dou Ctrl C nele, e edito ele. Isso já agiliza bastante. Ao invés de eu vou ter que começar um trabalho novo, aí eu vou criar um index, vou abrir o bloco de notas, vou criar uma pasta para o CSS, vou criar um arquivo CSS, depois eu vou fazer a mesma coisa para o JavaScript. Só isso daí já vai te tomar um bom tempo. Então eu já deixo, primeira dica, já criem o hábito de ter de já organizar os arquivos em diretórios, já ter um modelo, tá? Pré-definido, que aí toda vez que vocês forem, o professor mandou fazer um trabalho, ou algum trabalho mesmo seus que vocês forem fazer, você já tem um modelo para poder editar. Tá? Aqui dentro de cada pasta dessa, já deixei um arquivo CSS, tá? Um style para o CSS, já deixei um script em formato, já salvo no formato de JavaScript. Então, assim que eu começar o trabalho, o único trabalho que eu vou ter é simplesmente abrir os arquivos no bloco de notas, no editor. Eu prefiro o Notepad, mas isso aí vai dar preferência de vocês. Tá? Então tem simplesmente o trabalho de abrir o arquivo pronto. Tá? Então isso aqui já é a primeira dica, já adianta bastante. Então vocês tenham uma pasta, tá? um grid pronto, já com os arquivos virgens, que você simplesmente vai abrir e vai editar aqui. Então eu abri aqui, eu tenho o meu index com todo HTML, você já tem lá digitado o doctype, o lang,
as principais tags que vão colocar no meta. Claro, quando você tiver um site inteiro pronto, o seu head vai ser muito maior do que isso aqui. Eu vou mostrar mais pra frente. Mas isso aqui é o que tem toda a menor página que você tiver vai ter pelo menos isso daqui, entendeu? Então já é bom você deixar um arquivo já organizado com pelo menos o mínimo que você vai ter. Isso aqui já ajuda pra caramba e você não corre o risco de esquecer. Se você criar um arquivo manual toda vez, no começo tudo bem, é até bom você, quando você tem aula todo dia, você vai digitando, vocês fazerem os arquivos manualmente para poder já ir guardando, entendeu? Já ficar familiarizado. Mas depois de um tempo, é desnecessário, chega até a tomar tempo, você tem que fazer isso aqui toda vez. Então já deixa um arquivo desse aqui salvo. Tá? Ele já está linkado, já tem um link para o CSS, para a pasta e para o arquivo do CSS, já tem um link para o JavaScript. Então eu não preciso de criar um arquivo CSS, colocar o código aqui e depois simplesmente linkar, vir aqui e linkar ele, não, ele já está feito. Isso aqui agiliza pra caramba. Então essa é a primeira dica. Já tem um arquivo pronto e já criam o hábito, igual eu falei, de organizar os arquivos em diretórios. Às vezes você vai fazer uma página, aí você deixa tudo junto aqui, index com imagem, com o arquivo do CSS, mas já cria o hábito, por menor que seja o seu trabalho, de deixar tudo separadinho, o JavaScript na pasta do JavaScript, o CSS na pasta do CSS, porque mais pra frente vocês vão ver que vocês não vão ter só um arquivo CSS, por exemplo, vocês vão ter esse arquivo style que eu estou mexendo nele aqui agora, que é onde eu vou criar o CSS do site. Mas depois você vai pegar esse arquivo que você fez, vai minimizar ele, vai deixar ele todo em linha reta para facilitar, agilizar a leitura do site. Enfim, vocês vão ter, se vocês forem usar Bootstrap, que é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente, vocês vão ter o CSS do Bootstrap. Se vocês forem usar algum plugin também, vocês não vão ter o arquivo só seus do JavaScript, vocês vão ter o arquivo do JavaScript seus, o JavaScript do plugin, se vocês forem usar, entendeu? Então vocês vão ter vários arquivos do mesmo tipo. Então é bom já acostumar desde o começo a separar os arquivos em diretório. Imagens também, vocês vão ter várias imagens. Então assim, desde o começo, organizem os arquivos em diretórios, por menor que seja o seu trabalho. Aí você acostuma já a fazer dessa forma desde o começo. Aí você já aprende desde o começo a já trabalhar de uma forma organizada. Isso vai facilitar muito mais para frente, quando você for fazer um trabalho grande, você já está habituado, você não fica perdido, seu trabalho não vai ficar bagunçado, não vai ficar zoado. Tá? Então isso aqui é uma dica simples, mas é você manter a organização, manter tudo em diretórios, mas é uma coisa que ajuda pra caramba. Tá? Então vocês já tem o grid pronto, já tem aqui o principal das coisas que vocês vão ter, já deixa o arquivo linkado, já deixa o link pronto para o CSS, o script pronto linkando para o JavaScript, tá? E o resto vocês vão fazer mesmo. Agora o grosso da coisa vocês já deixam pronto, se tratando do HTML. É praticamente o head, que vocês vão digitar mais coisas, e o body mesmo, depois vocês vão... Aí o body não tem como deixar uma coisa pré-definida, vai depender do trabalho. Aí ele fica em branco mesmo, e daqui para baixo vocês já editam. Então você tem que começar um trabalho agora, você já abre isso aqui e já vai direto para o body. Você não perde tempo digitando um head, digitando doctype. Já vem direto para o body, abriu aqui, acabou, começa a digitar o trabalho. Tá? Outra coisa, ainda em questão do HTML, é vocês manterem o código de vocês indentados. Se algum de vocês que esteja assistindo o vídeo e está bem no comecinho ainda, pode não ter escutado esse termo ainda. Indentado, indentação, isso quer dizer manter os elementos pais e filhos alinhados. Como assim? Eu tenho aqui o HTML, por exemplo, o head, esse espaço que tem entre uma tag e outra é um tab, na verdade. Tá? Então você faz isso. O código vai funcionar se eu não fizer isso, se eu deixar tudo junto, por exemplo, dessa forma aqui, vai funcionar, ele não vai deixar de funcionar por causa disso. Mas vai ficar mais bagunçado. Tá? Quando você tiver um trabalho pronto, geralmente você vai ter um código grande, você vai ter dificuldade para achar as coisas aqui quando você for ter que revisar o código. Então é bom você deixar indentado, então tá aqui, o HTML é o elemento que é o pai de tudo que tudo tá dentro do HTML. Então você abriu o HTML, fechou o HTML, você vai digitar o head, você já põe um tab aqui, que é o head está dentro do HTML. Dentro do head você tem as meta tags. Então, as meta tags você vai colocar
você deu um Enter aqui, e você não começa a escrever aqui, você dá um Tab primeiro e abre a tag aqui. Tá? Porque você vai finalizar com isso que tudo isso daqui está dentro da tag head. Fica muito mais agradável de visualizar. Aí depois, ou você mesmo, outro programador que for que for revisar o seu código, já vai ver muito mais facilmente o que está dentro do que. Aqui eu sei que tudo isso que está para frente do head, tudo isso aqui está dentro do head, tá vendo? Fica muito mais fácil de identificar. Tá? Então é uma outra dica, tá? Essa fica sendo a segunda dica, manter o seu código indentado, que é justamente o que está dentro está para frente. Você não esquecer de sempre indentar o seu código. Tá? Aí acabou a head, você deu o enter aqui, você vai passar para outra tag agora, você vai passar para o body, vai fechar o head. Aí sim, você dá um shift tab para poder voltar para trás e fecha a tag, igual eu fiz aqui. Tá? As tags que estão no mesmo nível, igual fechou o head, vai vir o body. Então o body, você não vai ter que sair do head e dar outro tab. Tá? Não, você vai deixar o body no mesmo nível do tab. Tá? O body ele não está dentro do head, ele está no mesmo nível, então ele fica emparelhado com ele. Mas ele fica um passo para frente porque ele está dentro do HTML. Tá? Então vocês têm que ter isso em mente, é manter o código. Isso é o que a gente chama de indentação do código. Ele deixa o código muito mais organizado. Ele não é essencial para o código funcionar, igual eu disse. O código, se ele não tiver indentado, tiver tudo zoado, tudo junto, ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas para revisar o código depois, até para digitar mesmo, para criar a página, vai ser um martírio, entendeu? Vocês vão ter uma dificuldade muito maior. Então vocês procurem manter o código de vocês organizados, indentados, bonitinhos, dessa forma, tá? Que vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Isso no HTML, na questão do HTML. Na questão do CSS, o que eu recomendo fazer? Aqui no CSS você não precisa de indentar. Tá? Geralmente vem tudo... Eu vou pegar um CSS que eu já tenho pronto aqui. Vocês vão entender, vai ficar mais fácil. Depois eu vou voltar aqui. Eu vou entrar no meu portfólio, que é um site que eu já tenho pronto. E eu vou pegar um CSS aqui, ó. Tá vendo que eu falei no começo? Aqui você tem vários CSS. Aqui tem um CSS que eu estilizei, que é o que eu fiz manualmente. Mas eu uso vários plugins no meu site. Então eu tenho aqui o CSS do Bootstrap, eu tenho o CSS do Fotorama. Agora imagina se tivesse isso tudo aqui junto. Tudo junto aqui, todo o conteúdo dessas pastas, tudo junto aqui com as páginas do meu site. Entendeu? Então cada pasta dessa tem milhares de páginas, tem arquivos, entendeu? JavaScript tem um monte. Então imagina isso tudo junto aqui. Para mim mesmo que outro programador não vá pegar o meu código, para mim mesmo revisar isso aqui depois, por mais que eu tenha feito, ia ser um inferno para poder revisar isso aqui. Então aqui, quando está tudo organizado por pasta direitinho, eu sei onde está tudo. Eu sei que todos os artigos que eu escrevi, por exemplo, estão na pasta Articles, que está aqui. Então quando eu quiser, por exemplo, escrever um artigo novo, mudar, editar um artigo que eu já tenho escrito, eu sei que basta ir na pasta Articles, aí eu tenho uma pasta para cada artigo, e dentro da pasta de cada artigo eu tenho os arquivos daquele arquivo que eu escrevi. Então fica muito mais fácil de você localizar e editar os seus arquivos dessa forma. Por isso que eu falo, desde o começo você já ficar habituado a separar os seus arquivos em diretório. Tá? A única coisa que eu deixo realmente na raiz, além das páginas que estão na home do site, é o arquivo htaccess. Não esquenta a cabeça com isso agora, vocês vão aprender isso mais para frente. E o sitemap. Existem esses dois arquivos, é recomendado que você deixe na raiz do site, que é a pasta onde está o index. Tá? Agora, qualquer outro arquivo, e as páginas que estão na home do site, então eu deixo junto, na raiz. Qualquer outra coisa que esteja dentro do site, que você tem que clicar para poder ir para a página, você deixa num diretório diferente. Tá? Vai ficar muito... Igual esse meu site aqui, o meu portfólio, ele tem... Da última vez que eu atualizei, ele estava com quase 70 páginas, entendeu? Imagina se eu deixar 70 páginas aqui, tudo junto, fora os outros arquivos de CSS, que tem uns 10, já tem uns 5 ou 6 de JavaScript. Então você imagina, tem lá zilhões de arquivos tudo junto aqui, ia ser terrível. Tá? Então criem esse hábito de deixar tudo juntinho, tudo agrupado por diretório. Deixa eu pegar o CSS aqui, vou abrir o meu CSS para mostrar. Então no CSS você não precisa de indentar, tá? Claro, você indenta só o que está dentro do elemento em questão. Você dá um tabzinho aqui para ficar mais fácil de você organizar. Mas você não precisa indentar tudo, tá? Tá tudo no mesmo nível aqui. Só que aqui é o seguinte, o que eu recomendo te fazer,
Tá? Cada programador, à medida que pega mais experiência, tem a sua própria maneira de mexer com CSS. Por exemplo, isso aqui já é um padrão meu. Muita gente gosta de fazer isso aqui. A maioria dos programadores vocês vão ver isso aqui. Ó. A chave, o cara abre o elemento, o cara abre a chave e fecha a chave assim, em cima e embaixo, entendeu? Eu não gosto de fazer assim, porque quando o código está todo desse jeito, o cara abre o elemento, coloca a chave, aí escreve embaixo, fecha a chave embaixo. Sei lá, pelo menos pra mim, não é muito agradável de ver, a visualização não fica muito agradável, fica parecendo que tá zoado, tá bagunçado, então eu prefiro deixar dessa forma aqui, tá na mesma linha. Eu coloco o elemento, aí dou um tab, aí passo pra linha de baixo, dou um tab para indentar ele, mas eu abro a chave e fecho a chave, tá vendo? Assim que o código acaba, eu abro a chave quando o código começa e fecho a chave quando ele acaba. Eu não faço isso pra linha de baixo. Pelo menos para mim, vocês estão vendo o código aqui, fica muito mais agradável dessa forma, fica mais organizado e tal. Depois, se eu tiver que organizar, que mudar esse código aqui, revisar esse código, vai ficar muito mais fácil de eu saber o que é o que. Tá? Então essa é a primeira dica. Quando vocês forem mexer no CSS, eu recomendo que vocês façam dessa forma. Vocês coloquem as chaves dessa forma que eu faço aqui que eu estou mostrando para vocês. Outra coisa, assim que vocês passarem de um elemento para outro, vocês deixam uma linha em branco. Tá? Igual quando você vai escrever um texto grande, você deixa um parágrafo, se você separa um parágrafo do outro por linhas em branco, eu recomendo fazer a mesma coisa no CSS. Primeiro que não é esse CSS que vai no site, quando o site estiver pronto. Esse CSS aqui ele serve para você fazer, é o CSS que você vai fazer manualmente. Então ele serve para você visualizar e editar ele. Então esse CSS aqui não precisa de você minimizar ele. Quando o seu site estiver pronto, você vai usar um programa que vai juntar o seu CSS todo para poder deixar ele dessa forma aqui, todo juntinho. Porque aí quanto menos linhas do código tem, mais rápido a máquina vai ler, ou seja, mais rápido o site vai carregar na máquina do cliente. Então quando está tudo pronto, você usa um programa para deixar o código todo junto, todo compactado dessa forma. Agora esse arquivo aqui que você está fazendo, ele só é importante para você ler, para você poder procurar as coisas, mudar as coisas e editar. Você vai editar aqui e depois gerar aquele arquivo mínimo, todo compactado. Então esse aqui, como ele não vai ser linkado no site, não vai ser esse CSS que vai rodar na máquina do cliente, não tem problema. Esse arquivo aqui pode ter infinitas linhas. Ele não vai interferir no processamento. Tá? Então não tem muito problema com isso não. Então você pode separar. Então eu recomendo que vocês deixem eles separados assim, não deixa tudo junto, porque depois fica um inferno para poder, quando um código é muito grande, fica um inferno se não tiver tudo organizadinho, separado, tá? Você vai cansar muito rápido só na hora de você ter que procurar alguma coisa aqui para poder mudar. Tá? Então como código é uma coisa que quando você trabalha com código por muito tempo, às vezes você fica o dia inteiro mexendo com código, várias horas seguidas na aula e tal. Então é uma coisa que cansa, mexer com código é uma coisa que cansa a cabeça. Então o que você puder fazer para poder ficar com uma interface mais agradável, você faz. Que aí isso vai cansar menos a sua mente. Então uma outra dica que eu dou em termos de CSS, deixem as duas dicas chaves que eu dou, pelo menos no começo. Deixem as chaves em linha reta e procurem separar os elementos com uma linha em branco. Vai ficar muito mais agradável de vocês revisarem o código, trabalharem com o código. O JavaScript, mais ou menos a mesma coisa. Tá? O JavaScript, deixa eu pegar um arquivo que eu tenho um JavaScript pronto. Eu tenho aqui essa aplicação que eu fiz, ele tem um JavaScript grande. É isso mesmo. JavaScript é a mesma coisa. JavaScript ainda é pior que CSS, porque às vezes você tem uma função, as funções costumam ser grandes. Tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma função, esse aqui é outra função. Então eu recomendo aquelas duas dicas lá do CSS, de você deixar as chaves em linha reta e separar uma função da outra por linhas em branco, estão valendo aqui também. Imagine isso aqui tudo junto. Se eu não deixo a função, ou se eu faço isso aqui, por exemplo, eu não separo uma função da outra. Agora imagina 10 mil funções assim. Ia ser um inferno, entendeu? Tanto para mim, eu nem estou considerando outra pessoa pegar o meu código. Para mim, que fiz esse código, que já conheço o código, já ia ficar terrível de revisar. Olha o tamanho da barra de rolagem aqui do meu JavaScript. Olha o tamanho do meu JavaScript. Ele tem 1050 linhas. Isso porque essa aplicação nem é uma aplicação das maiores que eu já vi.
Tá? Eu já via JavaScript, você vai ver JavaScript pela internet afora com 10 mil linhas de código. Tá? O meu aqui está com 1000 linhas, nem é uma aplicação tão grande assim. É porque é um formulário e tem muitos campos, então cada função dessa está pegando um campo. Muitas delas se repetem ou simplesmente muda o nome das variáveis, mas enfim, a questão é a seguinte: o seu código é relativamente grande. Então, você vê como é que realmente é muito mais fácil de você localizar as coisas se você deixar as funções separadas. Faz igual um parágrafo lá, quando você vai escrever um texto grande. Você separa as funções por parágrafos. Outra coisa, você comentar o seu código. Igual aqui tem muita função. Se eu quiser, por exemplo, o formulário é dividido em várias partes. Tá? Se eu quiser, por exemplo, saber todas as funções que pegam uma determinada parte do formulário, eu vou ficar procurando uma por uma aqui. Às vezes, se eu tiver que mexer nesse código aqui, será anos depois. Eu fiz esse site hoje, pus o site no ar, aí eu não vou mexer nele durante um bom tempo, entendeu? Eu vou desacostumar com esse código aqui. E depois, 2, 3 anos depois, eu resolvo mudar essa página, resolvo atualizar o site. Aí eu, sei lá, eu resolvo, ou às vezes o cliente pede para poder incluir alguma coisa no formulário, tirar um campo, aí você vai ter que mexer nas funções, provavelmente. Aí eu preciso, às vezes, uma função deu problema, às vezes você vai tirar você vai tirar ou adicionar um campo no formulário. Aí você vai ter que tirar a função dela também. Aí como é que você vai achar a função num código desse tamanho? Então você deixa comentado. Então aqui eu já deixei um comentário. A primeira parte do código, as funções que carregam o formulário e trocam o CSS. Ou seja, eu sei que desse comentário até o próximo comentário, que é esse aqui, todas as funções, dessa função para cima, são as funções que fazem o que eu escrevi aqui. Muito mais fácil. Então, se eu quiser, eu quero a função que pega tal parte do formulário. Eu não vou procurar por função, vou procurar pelo comentário. Eu vou procurar o comentário que eu fiz. A primeira parte do código, as funções que fazem tal coisa. Eu sei que eles estão nesse pedaço aqui. Aí, eu escrevi que daqui para baixo são as funções que fazem isso aqui. Aí, mesma coisa. Tá vendo? Então, daqui até esse comentário, até o próximo comentário, que é essa daqui, eu sei que dessa função até o comentário que começou, todas essas funções estão fazendo o que eu escrevi aqui. Então, dessa forma, é muito mais fácil de você localizar o que você quer com rapidez, principalmente num código grande. Tá? Então, essa é uma outra dica que eu dou. Vocês comentarem bastante o seu código. Isso vale para o CSS também. Tá? Às vezes você tem um CSS muito grande. Esse aqui eu nem comentei porque ele não é um CSS tão grande. Até comentei, tá vendo? Eu comentei sim. Eu cheguei a comentar mais no final do código. Então vocês comentem os códigos, não tanto para visando outras pessoas. Claro que se outro programador pega o seu código depois, às vezes se você pega o código de um outro programador, se o código tiver comentado, é claro que é muito mais fácil de você achar certas coisas e entender certas coisas que ele fez. Tá? Agora, para você mesmo, em primeiro lugar para você mesmo, porque você mesmo, se for revisar o código depois de muito tempo, às vezes tem um comentário chave seu aqui que você vai saber, mas por que eu fiz isso aqui? Por causa disso aqui, ó, o comentário está explicando. Tá? Então, vocês comentem bastante o código de vocês. Tá? Essa é outra dica. Principalmente no começo, isso vai ajudar muito. Então, eu vou tentar não sobrecarregar, tá? Depois vou fazer outros vídeos, tá? Eu não vou jogar muita informação na cabeça de vocês agora, para não sobrecarregar, principalmente quem está no começo. Tá? Então, assim, nesse vídeo aqui eu vou deixar dessa forma, vou deixar com essas informações. Eu vou repassar aqui, mas vocês treinem isso que eu falei nesse vídeo aqui, tá? Aí depois, mais pra frente, assim que vocês estiverem habituados com isso daqui, com o que eu falei nesse vídeo aqui, vocês tiverem assimilado o que eu falei aqui, já estiverem acostumados, aí vocês já vão poder absorver mais informações de outros vídeos que eu vou fazer. Então, repassando, deixar um arquivo com o essencial já digitado, tá? Toda vez que você for começar um arquivo, você vai ter que ter um head, vai ter que ter uma meta tag. Então, tudo que você vai ter que digitar obrigatoriamente em todo o trabalho, você já deixa um arquivo com ele pronto. Tá? Aí você vai simplesmente direto para o body. Isso já facilita demais o seu trabalho. Já deixa um arquivo CSS pronto, virgem, vazio, né? Já com a linguagem selecionada. Tá? E já salvo no arquivo com a extensão .css. Mesma coisa para o JavaScript. E já linkado lá no HTML, já linkado para ele. Tá? Que aí simplesmente você vai mexer aqui e já vai, assim que você salvar aqui no arquivo CSS, JavaScript, e salvar a alteração, e executar o arquivo no navegador, já vai estar com a alteração
feita. Você não vai ter que linkar aqui de novo. Então a primeira dica é essa, deixar o essencial, que vai ter que ser digitado toda vez, já pronto. Segunda dica, deixar o código indentado, tá? Por questão de organização, por questão visual, para facilitar o seu trabalho. Terceira dica, deixar tudo separado, procurar deixar separado uma linha em branca separando um elemento do outro, tanto no CSS quanto no JavaScript, deixar as coisas, o seu código separado por blocos, tá? Isso vai facilitar demais o trabalho de revisão. Mesma coisa para o JavaScript. E a última dica, a quarta dica que eu dei nesse vídeo é comentar bastante o código. Essa parte do meu código aqui faz isso, então você deixa comentado. Daqui para baixo as funções vão fazer isso aqui, então você já deixa comentado também. Tá? Então essas 4 dicas aí, se vocês já exercitarem essas 4 dicas no começo de carreira de vocês, quando vocês estão aprendendo, começando a programar, isso já vai facilitar demais o trabalho de vocês, tá? Demais. Qualquer trabalho que vocês forem fazer, exercício, ou um treinamento, um exercício que vocês forem fazer em casa para treinar código, essas 4 dicas elas são vitais, elas vão ajudar demais o trabalho de vocês. Se vocês conseguirem se acostumar com isso pro resto da vida, da carreira de vocês, melhor ainda. Tá? Isso vai ajudar a adiantar bastante. Então é isso aí. Para esse vídeo eu vou terminar por aqui, vou deixar dessa forma. Se tiver alguma coisa que alguém acha que eu não expliquei direito, ou quiser perguntar alguma coisa, não tem problema, pode perguntar aí nos comentários que eu respondo. Tá? E é isso. Por hora, vocês tentem se atentar a essas 4 dicas e vão treinando, exercitando, e assim que vocês tiverem férias nisso aí, vocês vão ver como é que o que eu falei é verdade. Vocês vão perceber que o trabalho de vocês vai ficar muito mais prazeroso, muito mais fácil, muito menos cansativo também. Vocês vão cansar muito menos a mente, muito menos a cabeça, quando vocês tiverem que ficar muito tempo mexendo com o código. Tá? Vocês vão ver que às vezes no começo você pode achar que não fez tanta diferença assim, porque no começo você pega trabalhos pequenos para fazer. Agora, mais pra frente, quando você estiver trabalhando na área já, se for fazer um trabalho grande, um site, igual você vai fazer o seu portfólio, vai ter 70, 80 páginas, entendeu? Ou você vai fazer uma loja virtual, por exemplo. Tem lá 10 mil produtos para cadastrar, entendeu? Tem centenas de páginas. Você vai ver que na hora que vocês forem fazer um trabalho grande, essas dicas simples que eu dei aqui vão fazer, se vocês aplicarem, elas vão fazer toda a diferença. Tá? Então é isso aí, espero ter ajudado e até a próxima.